Boa noite. Vamos entrando, pessoal. Boa noite, Adriana. Vamos mandando aviãozinho, vamos sinalizar para as pessoas que nós estamos online. Estou aguardando minha convidada a entrar. Boa noite, Rosana. Muito bem. Vamos enviando aviãozinhos para as pessoas. Boa noite, tia Cris, direto do Texas, conosco. Seja bem-vinda. Boa noite, gente. Sejam todas bem-vindas. Nós vamos falar sobre um tema muito legal, né? Eu acho que há alguns anos a palavra câncer era algo muito estigmatizado, muito difícil. A gente falava de, nossa, eu tenho algum parente com CA, né? Mas hoje nós sabemos que talvez se você não tem enfrentado alguém na sua família com câncer, você conhece alguém próximo a você, algum amigo, né? E nós estamos aqui nesse momento, no Outubro Rosa, eu estou de rosa, amo, para sinalizar para vocês. A gente tá fazendo essa sequência de lives, realmente a primeira foi sobre prevenção, e agora nós vamos conversar um pouquinho sobre, e agora? Eu fui diagnosticada com câncer. Como é que eu devo lidar com as minhas emoções? Como é que eu devo passar por tudo isso, né? E assim, eu creio, gente, que os princípios que nós vamos falar aqui essa noite, boa noite para quem tá chegando, sejam bem-vindos. Vitor, obrigada, seja bem-vindo. Larissa, gente, prazer estar com vocês, Amanda. Vamos enviando esse aviãozinho para as pessoas e talvez você não esteja enfrentando câncer, mas talvez você teve um outro diagnóstico difícil ou esteja passando por uma circunstância difícil, né? Mas nós vamos lidar, nós vamos te ajudar de uma forma prática, com estratégias para que você passe da melhor forma possível por essa situação e também, se não com você, ajude outras pessoas, compreenda as outras pessoas. Boa noite, Lana! Boa noite, nossa Nutri Mariela, sejam bem-vindas. Vou chamar a nossa convidada, né, pra gente não perder tempo. Vamos lá. Boa noite para quem tá chegando. Paula. Ivana. Oi, querida. Boa noite, seja bem-vinda. Excelente noite. Tá ouvindo direitinho? Para mim tá tudo bem. Se as pessoas quiserem sinalizar aí, tá todo mundo ouvindo bem e vendo bem, gente. Vão falando aí para nós, nos deem esse feedback. Isso. Eu creio que tá tudo bem, eu tô te ouvindo bem. Eu quero começar para a gente não perder tempo mesmo, né? Para a gente estar extraindo do melhor de você, né? Show, Isso. obrigada, Rô, pelo feedback. Vamos começar, né? Ivana, eu falei um pouquinho, né, antes de te chamar, e a gente tem trabalhado nesse Outubro Rosa, essa série, falando sobre prevenção. Agora, hoje, nós vamos falar, e aí? Fui diagnosticado, como agir? E a nossa última live vai ser com alguém que realmente enfrentou, né? E tem vencido esse diagnóstico tão difícil, mas que, graças a Deus, cada vez mais a medicina tem nos encorajado, nos fortalecido, né? No sentido de, medicamente falando mesmo, ter cura. Nós sabemos que não são 100% dos casos que vão ser curados, mas, graças a Deus, a nossa estatística cada vez aumenta mais.
E eu Isso. creio que com as estratégias que você vai nos passar essa noite, as pessoas vão passar melhor por todo esse processo. A gente sabe que quando a nossa mente está boa, isso também transmite isso para o nosso corpo, né? E ajuda a gente a passar de uma forma melhor através, quando a gente passa pelas circunstâncias. Então, assim, eu queria que você se apresentasse aí um pouco e começasse aí dessa start para nós, por favor. Boa noite a todos, né? E assim, muito obrigada pelo convite. É uma excelente iniciativa essa sua de estar trazendo mais informações, né? Trazendo maiores esclarecimentos. E realmente a gente vai ver, porque eu separei algumas questões para a gente estar trazendo que são efetivas, são simples, está ao alcance de todos, mas que cerebralmente tem resultado, tem resposta. Legal. Então, não tem como a gente separar o nosso cérebro de todas essas reações, né? Uhum. Sabe que o comando maior é o cérebro, ele tem toda uma resposta, né, no comportamento, na fisiologia, enfim, em toda a nossa estrutura. E aí, eu já trabalho há algum tempo, né, com mulheres com câncer. Uhum. E não tem como não passar pelo impacto. E eu sempre digo que é a voz do inesperado. Porque você sempre acha que pode acontecer com o outro, com a sua melhor amiga, mas consigo, nunca jamais. E quando você se depara com esse diagnóstico, não tem como você não ter uma cascata de reações e de emoções, né? Então, assim, recebeu a notícia, se permita ser humano. Se permita chorar. Isso. Porque não há fraqueza no choro. A fraqueza está em permanecer no choro. Mas o choro, ele libera uma substância, né? Ele libera um hormônio chamado encefalina, que ela é como se fosse uma morfina que traz alívio. Interessante. Então, quando nós passamos por dificuldades, que muitas vezes falta força, inclusive nas pernas, de você ficar de pé, né? Que é aquele, e agora o que é que eu faço? E eu acredito muito que quando a palavra do Senhor diz o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, Deus estava falando exatamente isso, que na escuridão você pode não ver resultado, não ver caminho, não ver opções. Mas quando vem o choro, que alivia, que você põe para fora, esclarece, né? Há um esclarecimento e aí sim, o choro dura a noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque eu sempre digo que Deus se reafirma na ciência. É verdade. Né? E aí, o primeiro passo verdadeiramente é chore. Não tem o que fazer no primeiro momento, porque você foi pego de surpresa, né? É aquele impacto. Um filme vai passar na sua mente. Vem uma série de preocupações, mas depois que você chorar, levante. Isso. Eu acho, né, Ivana, desculpa só te cortar, mas assim, Pode nós estamos sendo ensinadas durante esse tempo que nós devemos ser mulheres maravilhas, né? E essa mulher maravilha é sempre muito forte, ela é inabalável, ela tem que dar conta de tudo, ela abraça o mundo, ela abraça o trabalho, o marido e tudo, e ela não tem se cuidado, ela não tem se permitido ter emoções, né? Porque parece que a gente tem que ser meio robô, porque a gente tem que estar bem sempre todo o tempo, sorrindo todo o tempo, e aí vem uma notícia dessa e bate na sua porta. E aí você, como você falou, você é pego de surpresa. Então a gente tem que, primeiro, nesse momento do desespero mesmo, chorar, se permitir ser humana, né? Deixar nossa alma sangrar um pouquinho, mas
nós temos que tomar essa decisão, esse posicionamento de não permanecer no choro, né? A grande chave é essa, é a decisão de não permanecer, né? E outra coisa, não tem como você receber um diagnóstico desse, você vai ficar feliz. É verdade. Então, assim, em meio a tudo que temos vivido e visto, que é como você está colocando de sermos super mulheres, porque a mídia mostra a aparência, mas os bastidores do dia a dia, só quem sabe sou eu, você, todos nós que passamos por isso. Então não adianta você, quer dizer, não adianta nós negarmos o que de fato acontece, não é? Então, chore sim, porque vai trazer alívio. Você precisa desse tempo, faz parte do seu mecanismo cerebral, hormonal, faz parte, né? Faz parte da experiência que você está passando. Uhum. Então, chorou, ok. Vamos para o segundo passo. Busque ajuda. Porque existem dois tipos de atendimento que eu tenho visto. As primeiras são daquelas pessoas que querem esconder e poupar a família. Uhum. E a segunda não. Ela realmente resolve esclarecer. E aí as pessoas que não contam a família levam um fardo muito mais pesado. Porque vai chegar o momento. E aí o que é que o percentual, né, desses acompanhamentos eu tenho visto? É que a família se sente como traída. Porque a pessoa não confiou de estar compartilhando um momento tão difícil. É dividir carga, né? Então, aí o que a pessoa quer, a pessoa que não conta, o que ela quer é: não vou preocupar minha família. Uhum. Porém, na cabeça da família é: putz, que significado eu tenho para ela se nem num momento desse eu posso ajudá-la? Sim. E aí gera uma outra situação e um outro problema. Que muitas famílias ficam magoadas, entende? Entendi. Então, eu sempre digo que a verdade é o melhor caminho. Uhum. E aí, Concordo. assim, é esclarecer realmente para a família, né? E o buscar ajuda, primeiramente, na família. Até porque esse aconchego, esse compartilhar, né, que a família sempre tem, ele é muito benéfico. É onde cada vez mais você se sente amada, importante. Agora, bem verdade nem todos vão saber reagir, porque da mesma forma que é um impacto para você, é um impacto para eles também. É verdade. Então, alguns querem fugir, outros querem se deprimir, e algumas pacientes têm que encontrar recursos para ela se erguer e para a família. Uhum. Sabe? Mas de antemão eu já vou dizer: Deus não coloca um fardo mais pesado que você possa levar. É verdade. Não coloca. E aí, Deus quis isso? Não. Porque Deus é amor e ele não põe doença. A questão é a consequência de tudo que nós passamos, de todas as experiências, de toda a alimentação. A gente sabe, né, você é bem, sabe muito bem disso. Tantos agrotóxicos, né, que antigamente a gente nem fazia uso e hoje a gente acha que está comendo o melhor e nem está. Hormônios, né? Enfim, tantas Ontem, coisas. não é? E isso tudo vai agravando. Então, são muitas características que vão remeter ao câncer. Uhum. E aí, depois que você conta para sua família, né, que aquele negócio já está mais fundamentado, aí você também tem que procurar a ajuda de
médicos, de especialistas. E aí eu já entro no terceiro passo, que é conheça a doença. Porque tudo que o seu cérebro quer é ter o controle. E você não saber como a doença se dá, não saber os procedimentos, não saber por quê. A maioria das pessoas sabe de ouvir falar. Sabe de quimioterapia, de radioterapia, mas não sabem em si, né, no miolo da conversa, não sabe. E aí essa instabilidade vai gerando cada vez mais ansiedade. E essa ansiedade, ela pode se agravar e se tornar em uma depressão. E atrapalhar o tratamento, né? Total, total. Porque eu já vi mulheres não morrer de câncer, mas morrer de depressão. E no interior é que é, assim, mais agravante. Só um minuto. Por quê? Porque muita gente ainda tem o câncer como aquela doença. Uhum. Sabe? Então, assim, para deixar bem claro, não é o câncer não é transmitido, não é um vírus, né? Não passa como uma gripe. Então, para quem ainda tem essa noção completamente errada, e depois que você conhece a doença, você pode tomar a decisão de qual melhor tratamento você quer fazer. Não é assim? É verdade. Então, essa parte de controle, de você estar no controle, da sua mente querer o controle, você pode direcionar e acalmar as suas emoções, acalmar a sua ansiedade, ok? E uma outra coisa que eu quero deixar muito claro é qual é o médico ou a medicina que pode determinar os seus dias. Quem pode estar dizendo o tempo que você vai viver, se não o próprio Deus? Uhum. Então, não é um homem, não é uma medicina, não é a situação que você está passando que vai determinar os seus dias. E aí eu trago aqui um fato que aconteceu, né, comigo, que eu tinha uma tia que eu considerava minha mãe. Eu tenho a minha mãe e eu tenho a minha mãe tia. E essa minha tia, ela foi acometida de câncer, o câncer é muito raro. Quando ela descobriu, os médicos não davam o outro dia para ela. E o médico chegou ao ponto de dizer que todos os dias que ela abrisse os olhos, podia dar graças a Deus, porque já era um milagre. E aí você tem a surpresa do diagnóstico e a forma com que o médico, né, como a pessoa da saúde, muitas vezes também não tem esse jeito, porque eles estão ligados no automático. Isso é muito comum no meio. Então, você, muitas vezes, é mais uma a receber o diagnóstico. E aí, né, com todo o tratamento, porque ela ficou sabendo de tudo, ela era enfermeira, e aí ela conhecia tudo, e ela, né, se especializou no câncer dela, foi estudar realmente, e ela foi determinando o que ela queria e o que ela não queria. E para quem não tinha o outro dia para acordar, foram 10 anos de vida multiplicados. E eu vou te falar, com qualidade de vida. Que bom. Com qualidade de vida. Então, eu tenho casos que eu experimentei na pele, né? E uma outra questão é alimente os seus pensamentos. Toda vida que você alimenta os seus pensamentos é trazer à memória tudo aquilo que te traz esperança. E toda vida que você alimenta os seus pensamentos,
você libera neurotransmissores como serotonina, dopamina, e isso vai revigorando. Vai melhorando o seu estado. Por quê? Bem certo que a quimioterapia é algo que é desafiador. Sim. Mas mais desafiador é quando você se alimenta de pensamentos de morte. Com certeza. Não é isso? Então, quanto mais você abrir a boca. Por que, Ivana? Eu tenho que abrir a boca e eu tenho que falar as coisas boas para minha pessoa. Porque você está usando 2 canais. Você não está só falando no pensamento, entende? Você está usando a sua boca e o seu ouvido. É como escrever. As pessoas não dizem que quando eu escrevo, eu aprendo mais. Uhum. Não é? Por quê? Porque você não está só lendo, você está usando os dois mecanismos, os 2 sistemas, entende? Então, quanto mais você fala coisas boas, você está forçando a sua mente a pensar em coisas boas. E vem toda uma química hormonal que vai te ajudar a sair dessas sequelas da quimioterapia. Uhum. Não é? Então, o pensamento, ele vai liberar hormônios e vão refletir até no seu físico, né? A gente não está falando só no âmbito do bom tratamento, também vai agir no seu físico e te ajudar a passar melhor por todo o processo de tratamento, né? Isso mesmo. E aí você vai me dizer assim, Ivana, mas assim, quando você diz eu trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança, como eu vou trazer à memória o que me traz esperança se eu tenho um passado de dores? Não é? E aí eu já vi muitas pessoas dizer, você não sabe o que eu passei. Você não conhece a minha história, você não está na minha vida, não é? Uhum. Mas você já parou para pensar quem você seria sem memória? Você já parou para pensar de você dormir e acordar com uma pessoa estranha? Seu marido, seus filhos? Porque se você é uma pessoa sem memória, cada dia que você olhasse para o seu marido, você ia dizer quem é esse homem que está dormindo do meu lado. Uhum. Você já se imaginou uma pessoa sem memória a ponto de não ter o que compartilhar com seu ninguém, nem com seus filhos, nem com suas amigas? Como seria a sua vida sem memória? Então, a sua memória foi que fez você chegar e ser a pessoa que você é hoje. E a primeira coisa que eu faria, se eu fosse você, é ser grato por suas memórias. Uhum. Porque se você hoje está de pé, é porque você não morreu lá atrás. E Isso. se você não morreu lá atrás, é porque você tem força, sim, para se levantar e dizer, eu ainda posso muito mais. Isso. Então, Ivana, só te cortando, mas eu acho interessante porque nós passamos por um período de pandemia, né? Temos passado, mas eu acredito que nós passamos pelo pior momento. E naquele pior momento, a gente foi bombardeado de uma forma muito intensa com notícias de morte, de incertezas, de sofrimento, de medo, muitos sentimentos ruins, né? E eu vi muitas pessoas até próximas a mim realmente adoecendo na sua mente, na sua alma, porque estavam alimentando constantemente pensamentos ruins, né? E assim, algo que eu decidi durante a pandemia, por exemplo, principalmente nos momentos que nós estávamos de isolamento social, lockdown, enfim, eu tomei uma decisão, eu tomei um posicionamento que eu, Lidiane, não estou dizendo que é o certo ou errado, mas eu, Lidiane, eu me posicionei que eu não veria ou não leria nenhuma notícia ruim.
sabe? Foi um posicionamento que eu tive. E outra coisa que eu entendi, se eu estava me privando do alimento ruim, eu tinha que colocar algo na minha mente. Ela não ia ficar vazia, né? Porque já diz o ditado, mente vazia, oficina do diabo, né? Então, o que que eu me posicionei? Eu vou alimentar a minha mente com a coisa certa, com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é puro, com aquilo que vai ser bom para mim, que vai fazer bem para minha alma e para o meu corpo. E a terceira estratégia que eu coloquei para mim foi que eu deveria bombardear a minha mente com a mesma intensidade com que as notícias ruins chegavam. Então, assim, como a gente tem a necessidade, né, de nos alimentarmos, por exemplo, 3 vezes ao dia, pelo menos, eu entendi que eu deveria cuidar dos meus pensamentos e alimentá-los da mesma forma, com a mesma intensidade. Porque às vezes uma pessoa olha e diz assim, ah, hoje eu tô vendo uma live, que legal, essa live tá me trazendo coisas boas. Mas amanhã, quando a circunstância ruim se levanta de novo, vem o sintoma, vem a notícia ruim, vem a incerteza, poxa, será que eu vou morrer? Será que eu vou ficar com sequelas? Será que eu vou ter que fazer mastectomia? Enfim, os sentimentos ruins vêm, se ela não combate de novo, se ela não alimenta de novo, exercendo mesmo, é um exercício diário, né? Que exige um posicionamento, infelizmente, ela pode sucumbir. Porque aquilo que a gente alimenta é que vai sobreviver, né? Isso. Então, assim, quando você falou do alimente bons pensamentos, eu creio que é fundamental. É fundamental. Porque se a gente não parar para prestar atenção nisso, os hormônios não vão ser gerados, a gente não vai se levantar por dentro, né? E não adianta as outras pessoas estarem, vai dar certo, confia, você está fazendo o tratamento correto. Mas se você não decidir cuidar dos seus pensamentos, infelizmente, não vai haver uma resposta, né? E aí eu te trago agora, assim, a neurociência, ela passa exatamente pela essa compreensão do todo, do seu pensar, do seu agir e de como você utilizar na prática, né? Todo esse caminhar. Uhum. E aí é muito interessante porque não quero que ninguém aqui aprenda a neurociência nem aqueles nomes estrambólicos. Mas você bem sabe que você convive comigo o quanto eu associei, né, nesse aprendizado todo com a neurociência de vincular palavras que facilitasse o meu aprendizado e ficasse de uma forma muito leve para as pessoas aprenderem. Sim. Então, assim, eu digo que cuidado com seus buracos. Aí, que buraco? O buraco do ouvido, o buraco da boca e o buraco dos olhos. Isso mesmo. Filho, se você não cuidar dos seus buracos, olha, vai entrar e vai virar esgoto. É verdade. Não é? São fontes de coisas que a gente está alimentando, né? A nossa mente, o nosso corpo. São canais, capacete da salvação. São Uhum. canais. E aí, o que é que acontece? Sempre que você realmente se deixa levar pelo que você está vendo, ouvindo, é claro que você vai sentir. É claro. E aí, olha só, eu vou entrar um pouquinho nessa área só para uma melhor compreensão. A dor física, ela é comparada com a dor emocional. Não tem, as pessoas me perguntam e não sabem muito bem esse mecanismo, por quê? Que a dor do corte, não, uma dorzinha, aquela dor, a dor de bater o dedo mindinho na quina da cama. Alguém já passou por isso? Chega a dar aquela dor no coração, não dá? É. Aquele aperto. Esse aperto se chama angústia. E aí é comprovado neurologicamente que a ativação do giro do símbolo anterior dorsal, o que é que acontece? Ele é ativado tanto na dor física quanto na dor emocional. Então não existe dor sem angústia. A dor, ela tá colada, ela anda assim, ó, atrelada com a angústia. Tanto faz você cortar o dedo fazendo algo na cozinha,
vai vir angústia. Como você passar por uma notícia dessas? Vai vir a angústia do mesmo jeito. Uhum. E aí, o que é que os pesquisadores, né, os neurocientistas, descobriram? Eles descobriram que se na dor física você toma um paracetamol, não é? Tá, sentiu lá a dor e tal, tomou um paracetamol, você não tem um alívio? Sim. Muito bem. Se você está passando por uma dor emocional, se você tomar o paracetamol, você também vai ser aliviado. Porque a mesma região cerebral da dor física é a mesma região ativada na dor emocional. Interessante, né? Porém, não tome paracetamol porque tem os seus efeitos colaterais. Né? E foi só um fato da pesquisa lá que eles fizeram para comprovar o porquê dessa angústia, tanto na dor física quanto na dor emocional. Né? E aí a gente vai entrar para um outro ponto que me dói muito. É quando eu entro em palestras, né, com essas mulheres, e essas mulheres não têm um sonho. É como se a notícia tivesse roubado as suas energias, tivesse roubado os seus sonhos de uma forma que a maioria, tudo o que elas dizem é: eu quero viver. Eu quero acordar o outro dia. E aí, o acordar o outro dia, se você tiver numa UTI cheio de aparelho, você vai estar viva? É verdade. Não vai? Qual é o comando que você está mandando para o seu cérebro? Porque o seu cérebro não é burro, ele é inteligente. E uma ação dada, ela vai ser cumprida. Então, se você diz apenas que você quer viver o outro dia, você não está dizendo o como. Uau. O que é que o teu cérebro vai fazer? Ok, entendi. De qualquer jeito, né? Vou te botar no respirador. Ok, vou te botar na UTI. Ok, tu não só quer estar viva, nem que seja por aparelhos. Tudo bem. Entende? Sim. E aí é primordial você ter uma visão de futuro esquematizada, bem planejada. Gente, eu vou te falar outro caso. Eu tenho uma prima de 33 anos. E essa minha prima foi diagnosticada com câncer de mama. Fez a mastectomia, colocou o silicone, né? Fez todo o processo. Porém, ela era separada e tinha uma filha. E nesse meio, ela já estava com o namorado quando ela descobriu o diagnóstico. E aí ela disse: eu não quero pena, nem quero que você fique comigo. Você só vai ficar comigo se você quiser. E aí diz o que aconteceu. O quê? Ele decidiu casar. Minha filha, faça planos. Case, namore, beije, abrace. Olhe, planeje, veja o seu filho fazendo a festa do ABC. Não precisa ser esses planos de daqui a 20 anos, 30. Não, coisas pequenas. Planeje o futuro pequeno, não precisa ser esse adiante, não. Algo que traga o motivo adequado, sabe? Para que você crie um vigor. Sim. Sabe? Gente, veja a formatura do seu filho. O casamento, o primeiro neto. Então, isso você vai planejando. Isso vai te trazendo e multiplicando os seus dias. E eu vou te dizer, sabe o que é que diferencia eu de você? De uma pessoa que foi diagnosticada?
que eu posso morrer antes que você. Todos nós estamos sujeitos, né, amiga? Todos nós, todos nós. Então, não é porque você foi diagnosticada que simplesmente você não vai planejar o seu futuro, sabe? E aí você pode pensar, não, ele casou por interesse. Casou não, porque ela não tinha nada, nem ele. Sabe? Aquela pessoa que decidiu compartilhar tudo. E aí você vai me dizer, Ivana, mas o meu marido me deixou. Problema, quem perdeu? Ele. Ele. Primeiro que você é um peito, você não é um peito. Não. Segundo, você é só o seu cabelo e a sobrancelha, também não. E eu vou te dizer, ei, tem tempo pra tudo. Ei, tem tempo pra tudo. Sabe por quê? Começa a buscar estratégia, porque se o cabelo caiu, tem umas perucas, tem uns lenços massa, que você pode andar tchutchuca, tudo bem? Ressignificar, né, amiga? Não é? A sobrancelha tem a micropigmentação. Os seus seios é provisório, porque também tem o sutiã, que por enquanto você pode estar usando o sutiã de enxerto. E tem o silicone. Ei, nada tá... Eu vou dizer, mas eu vou dizer porque eu me empolgo. Nada está perdido. Isso mesmo. Isso mesmo. Nada está perdido. Então, amiga, oi. Pode continuar. Então, busca estratégia e as pessoas que quiserem fazer as perguntas podem fazer, né, Lídia? A gente vai estar respondendo. Sim. Porém, eu só não enxergo. A Lídia vai ter que ler. Eu posso mostrar como é que fica o negócio aqui, ó. Olha aí, ó. Por isso que eu tô... Não fica legal. Não. Mas o que você falou, eu achei, assim, fantástico. Eu tenho trabalhado isso muito com os meus pacientes, né? Você não é câncer. Você não é ansiedade. Você é Ivana, filha do Deus Altíssimo, curada, sarada e tem um projeto na sua vida, né? Eu lembro que, claro, eu tô comparando coisas diferentes, mas eu acho que quando às vezes a pessoa recebe um diagnóstico e tá passando pelo câncer, é como na Bíblia diz que você tá passando pelo vale da sombra da morte, né? É aquele momento altamente negro da sua vida que você se sente assim, na escuridão, sem direção, enfim. E foi quando eu passei por esse momento na perda do meu filho. E assim, estratégias que eu fui gerando ao longo desse caminho, claro que eu ainda estou vivendo esse momento, né? Graças a Deus hoje estou melhor, mas estratégias, por exemplo, como a psicóloga me explicou na época, e que coisas foram geradas dentro de mim, né? Sintomas de ansiedade, de angústia, enfim. E ela falava, Lidiane, você não é ansiedade. Você está ansiosa. Isso é temporário, entendeu? Isso não vai durar para sempre. Gente, eu quero dizer para vocês, nenhuma tempestade dura para sempre. E eu alimentava isso no meu coração, sabe? Eu vivia e eu vivo o luto, por exemplo, no meu caso é uma coisa diferente. Mas eu falei, não, eu vou decidir passar da melhor forma por isso. Então, quando eu quero chorar, eu choro. Quando eu quero me derramar na presença do Senhor, eu me derramo. Mas eu me ergo todos os dias. Eu decidi comer bem, me alimentar, criar estratégia, alimentar os meus pensamentos das coisas certas. E algo que... um versículo que mexia muito com o meu coração e eu quero compartilhar com vocês, Provérbios 23, versículo 18, que ele diz assim, deveras terás um bom futuro e as suas esperanças não serão frustradas. Às vezes a gente acredita tanto no diagnóstico, né? Mas a fé, ela vê, ela crê sem estar vendo, né? Então, assim, é o que você está falando, planeja o seu futuro. Eu sempre declarei isso. Quando eu levantava, eu disse, deveras, eu terei um bom futuro e as minhas esperanças não serão frustradas. Então, assim, eu sei que aquele momento ia passar. E eu sei que é difícil quando a gente está no olho do furacão, né? A gente tentar visualizar isso. Mas calma, vai passar.
a tempestade vai passar, foca os seus olhos na coisa certa, decide enfrentar da melhor forma, alimenta bem os seus pensamentos e planeja o futuro, como a Ivana tá dando essa estratégia. Porque é real. Gente, é real. Quando você decide se posicionar, realmente coisas são transformadas, neurotransmissores são liberados, o seu cérebro entende, o seu corpo entende, o seu espírito entende e você vai viver de uma forma diferente, né? A gente vai continuar enfrentando, o desafio tá na nossa frente? Tá. Mas é gerado uma estrutura por dentro que as pessoas vão olhar para você e dizer assim, caramba, você tá enfrentando câncer mesmo, entendeu? Né? Quando a gente foca, como você falou, para mim assim, o processo do ressignificar é muito louco, Isso. mas é muito real, porque se você foca, não, eu tenho câncer, eu vou perder meu peito, meus cabelos, minha sobrancelha, pobrezinha que sou, coitada que sou. Não! Opa! Eu não sou câncer. Eu sou um projeto de Deus, eu vou viver, eu vou ter um bom futuro. Se tiver que colocar silicone, eu vou. Se tiver que micropigmentar, eu vou. Mas tá aqui, né, amiga? É esse posicionamento que a gente tá querendo passar e tá querendo sacudir essas mulheres, essas pessoas que estão passando por esses problemas, dizendo que sim, é possível passar por tudo isso e da melhor forma possível, né? E aí eu quero trazer, que eu separei aqui, Abacuque 2:4, que ele diz assim: escreve a visão com toda a clareza possível, em grandes tábuas, para que até o mensageiro que passa correndo a leia. Porquanto esta visão se cumprirá num determinado tempo no futuro. Ainda que demore, aguarde-a confiante, Isso. porque ela certamente virá e não tardará. Yes. E aí eu vejo uma outra frase que está em nota, que é: vivo hoje. Você só tem o hoje, não é? Uhum. Todo mundo diz, ok, viva só o tempo hoje, agora, porque daqui a 5 minutos tu não sabe o que vai ser. Uhum. Ok, primeiro, como viver o hoje se desvinculando de uma memória passada? Não tem. Você é o que você é hoje por conta das suas experiências. Então não dá para você esquecer o seu passado. Dá Uhum. para você ressignificar esse passado de Isso. dor, tirar o aprendizado, deixar as mágoas para trás, porque senão você vai realmente deixar de viver o hoje. Não consegue mais nem viver o hoje, de ansiedade, estresse, depressão, né? Verdade. E aí eu vou viver o hoje. E se eu não pensar no amanhã, é porque tu vai morrer. É. Aí qual é a esperança? Aí se tu não planeja o teu amanhã, vai ser ou não um inconsequente que, uhul, vamos viver o hoje. Gastar tudo que tem. Entende? Então, eu prefiro dizer que você viva o seu hoje com as experiências do seu passado ressignificado, mas sim, planeje o seu futuro, tenha clareza de onde você quer chegar. Isso. Independente das circunstâncias, porque o dia mau chega para mim, para você, para todos nós. Ninguém está, nós estamos no mundo e temos aflições, cada um com seu cada qual. Isso. Agora, que bem verdade é, quando nós temos o conhecimento facilita a trajetória. Isso. Então, por muito tempo, eu fui uma das pessoas que eu achava assim, não, e conhecereis a verdade vos libertará. E eu achava que era só a verdade na palavra de Deus, sabe, Lídia? Uhum. Porém, a minha mente abriu, clareou e hoje eu sei que quando Deus diz isso é porque Ele usa
todos os recursos que ele deixou ao meu favor, ao seu favor, ao nosso favor, para que verdadeiramente nós possamos nos libertar. Então, o conhecimento secular, ele também tem os seus benefícios. E é ouvir tudo e traga o que é bom para a sua vida. Até mesmo porque, como você colocou, a ciência, ela vai corroborar aquilo que a palavra diz, né? Porque, afinal de contas, Deus é o autor, né? E aí, vamos aqui. Vamos na ciência, você tem a sua ciência, não é? Quantas mil pessoas você ajuda e quão é melhor a qualidade de vida de uma pessoa que vai come tudo, qualquer coisa, cheia de condimentos, né, de massa, de tudo, ou aquela que realmente segue um padrão alimentar. A pessoa que se cuida. Então, qual é o tempo de vida, a qualidade de vida? Porque envelhecer todo mundo vai, não é isso? Agora a questão é como envelhecer. E aí é trazer realmente a prática desse conhecimento, né? Então, esse processo de você alimentar seus pensamentos, de buscar ajuda, de chorar quando tem para chorar, mas de se reerguer, de se pôr de pé, de alimentar os seus pensamentos, de colocar as coisas para cooperarem ao seu favor, isso passa por uma decisão, posicionamento. Isso. E que a última dica que eu tenho para dar é: creia em Deus. Creia. Porque neurologicamente também é comprovado que áreas cerebrais são ativadas quando você exerce a sua espiritualidade. E aí é tão interessante que as pesquisas, né, os estudos revelam que as áreas cerebrais ativadas quando você tem uma fé, que essa fé ativada, que você conversa com Deus, né, que tem essa intimidade, ela é comparada, o prazer é comparado com pessoas usuárias de drogas. Interessante, né? E aí, a mesma química hormonal de uma pessoa que está lá usando droga, que sexo é o prazer de ter a convicção de uma fé. Então, por isso que você, quanto mais exercer a sua fé, quanto mais você trazer para perto e vivenciar essas experiências, mais ativação cerebral você trará com prazer e benefício para o seu corpo e para o seu cérebro. Que legal. Que legal. Muito interessante. E é interessante, Lídia, que separaram grupos de jovens e fizeram um acompanhamento. E aí, grupos de jovens que nunca ouviram a palavra, nem nunca praticaram a palavra, a probabilidade deles irem se drogar, né, ter uma vida nas drogas, foi muito maior do que aqueles comparado com uma vida pautada numa fé. E aí tem aqueles que, mesmo tendo uma vida pautada numa fé, que aí já é um outro âmbito do estudo, elas poderiam sim ainda buscar prazer na droga. Porém, quando eles têm esse entendimento da fé, o número de pessoas que deixam as drogas é muito maior do que aquelas que nunca ouviram nem praticaram uma fé. Então, realmente, a fé é aquela que cura, que restaura, que resgata, né? Então, é primordial você estar
sempre buscando a palavra de Deus, a intimidade com Deus. Amém. Eu concordo plenamente com você. Algo que veio ao meu coração rapidamente, nós já vamos encerrar já já, mas quando eu passei pelo pior momento da minha vida esse ano, e quem me segue sabe, né? É inevitável, no primeiro momento, você não se perguntar por que eu, né? E eu creio que muitas pessoas que estão enfrentando realmente o câncer, quando descobrem essa notícia, elas falam, Deus, mas por que eu? Né? Às vezes a pessoa diz, não, mas eu fiz tudo certo, eu me alimento bem, minha genética é boa, etc, etc. Eu não fumo, eu não bebo, eu pratico exercício e tal. E assim, eu quero deixar uma mensagem para vocês. Saiam desse looping eterno de sofrimento dos porquês. A gente não Pensamentos precisa. recorrentes. Hã? Pensamentos recorrentes. Sim. Porque assim, não vai transformar a sua situação, né? O câncer não vai embora se você descobrir o porquê ou não, e não vai te ajudar a passar melhor por esse processo. Pelo contrário, vai ser pior. Então, assim, que hoje você se posicione enfrentando esse gigante, mas tendo a certeza que você pode passar da melhor forma, da forma mais confortável, com fé, nutrindo seus pensamentos, né, neurologicamente falando, fisicamente, se alimentando bem. Enfim, já conversamos algumas coisas sobre isso, mas cuidando das suas emoções. Eu quis ter essa live porque eu sei da importância do gestar as emoções, né? Dessa gestão das emoções, cuidarmos de tudo isso e como isso afeta a nossa realidade, a nossa vida, né? E assim, eu espero de coração que vocês tenham sido abençoados, que vocês tenham aproveitado desse momento, dessas estratégias, né, Ivana? De coração, agradeço muito você ter parado um pouquinho do seu tempo e investido nisso. Sei que essa live vai ficar gravada e ainda vai propagar e abençoar muitas vidas. E eu quero deixar aqui para vocês que nós estamos realmente assim coladinhos com a Associação Toque de Vida, né, nesse mês principalmente, e chamando atenção para essa associação que tem ajudado mulheres que têm enfrentado câncer na prevenção, mulheres mastectomizadas. Está nos nossos stories a conta deles. Então, assim, gente, poxa, você gasta dinheiro com tanta coisa, com blusa, com roupa, com comida. Vamos ajudar essas mulheres nesse projeto tão lindo, né? Só quem já teve alguém ou que passou, ou que está enfrentando isso, sabe o quanto é difícil e o quanto os recursos são escassos. Então, de todo o meu coração, eu peço, eu rogo para que vocês tirem um pouquinho do seu tempo, deem uma olhada, façam a sua contribuição. Se não consegue financeiramente, coloca suas mãozinhas, seu joelhinho no chão, ore por cada uma dessas mulheres, por essas instituições que ajudam essas pessoas, né? Eu tenho certeza que você vai fazer a diferença na vida de outras pessoas. Eu creio em cumprir propósitos e talvez o seu propósito não esteja em estar em um palco ou não seja um médico que vai cuidar diretamente de uma pessoa com câncer, mas se o seu dinheiro puder ir e ajudar essa instituição, por exemplo, você está cumprindo também o seu propósito, você está plantando amor e isso vai fazer toda a diferença, porque quando a gente planta o bem, a gente colhe o bem. E a gente não tem que fazer por isso, né? A gente tem que fazer por amor, pela humanidade que nós temos, pelo cristianismo que a gente diz viver, né? Sim. Então, assim, só queria ressaltar isso. E lembrar vocês que na próxima semana nós teremos uma live maravilhosa com a Ardiele, que é uma mulher assim fantástica, que venceu o câncer. Olha, a Ivana conhece ela, né? E vai estar aqui para acompanhamento comigo. Sim, sim. E com certeza ela passou por tudo isso também muito bem, porque esteve acompanhada com você, né? E ela vai testemunhar e vai também mostrar pra gente como ela passou, né? A realidade dela, como ela enfrentou e o que ela colocou em prática que, né, foi bom para ela. Enfim, então nos aguardem que nós teremos uma última live da sessão Outubro Rosa aí no final do mês. Ivana, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todos vocês que ficaram conosco. Só um recado. Diz. Só um recadinho que eu ia esquecendo,
porque eu prometi que eu ia dar um presente nessa live. Uau! E aí, gente, eu tenho uma aula que está gravada sobre autoconhecimento, prossigo em conhecer-me. Então, entra no meu direct ou no da Lid e já me passa o e-mail, que todos vocês que assistiram e passarem o e-mail, é gratuita essa aula, você vai receber de presente para melhorar esse autoconhecimento. Muito legal. Muito obrigada mais uma vez. Gente, então entra no direct dela, manda seu e-mail para você também ganhar mais ainda conhecimento para viver ainda melhor, né? Eu que agradeço. E aí eu vi que a gente falou, e você disse se apresente, e eu acabei sem me apresentar, mas vou fazer agora no final. Faz rápido que o negócio vai cair, mulher. Porque além de ser filha de Deus, mãe, empreendedora, eu tenho uma pós-graduação em neurociência pela PUC, e aí ajudo mulheres, faço esse acompanhamento com mulheres com câncer de mama e tantas outras questões relacionadas à neurociência e comportamento. E aí eu te agradeço de coração, muito obrigada. Conheço o Toque de Vida, uma associação extremamente responsável e respaldada. E parabéns pela iniciativa. Amém. Obrigada. Pois, gente, fiquem com Deus. Um beijo, boa noite e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.